Olá, olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais uma aulinha de história, professora Ana Paula, feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de três povos ao mesmo tempo, os hebreus, os fenícios e os persas. Falamos dos egípcios, falamos do mesopotâmicos, agora os hebreus, os fenícios e os persas. Vamos lá? Bem, deixa eu melhorar aqui, pronto. Então, não é à toa que eu coloquei essas duas primeiras imagens, né? A Bíblia Sagrada e a Torá. A Bíblia Sagrada, todo mundo sabe, é o livro, né, sagrado dos cristãos. Então, o cristianismo, ele surge a partir, né, de uma outra religião que surgiu antes dele, que é o judaísmo, né? E o judaísmo foi criado pelos hebreus, que nós vamos falar agora. A Torá é a Bíblia, é como se fosse a Bíblia, mas é o livro sagrado, né, dos hebreus, né? Que hoje são os judeus, hoje são chamados de judeus. Então, vamos lá. Então, onde que os hebreus surgiram? Na Palestina. Então, a história deles, né, está contida na Bíblia, né? Na Bíblia. Então, é uma história de imigração, de perseguição, de lutas, de cativeiro, de dispersão, fazem parte da história do povo hebreu. Mesmo sem construir um império territorial e vivendo espalhados pelo mundo, os hebreus conseguiram preservar sua tradição e cultura durante milênios e transmitiram essa importante herança cultural às civilizações cristãs atuais. Quer dizer, as principais religiões, né, do mundo moderno, do mundo atual, são monoteístas, isto é, acreditam em um Deus apenas. E da onde que veio essa herança? Dos hebreus. Então, os hebreus eram o único povo da antiguidade que acreditava em um Deus apenas. E isso vai ser, né, passado, e aí é a base para o surgimento das religiões monoteístas, ou seja, que acreditam em um Deus da atualidade. Então, quando a gente fala assim da história dos hebreus, ela é dividida em três fases: os patriarcas, que são os profetas, né, os pais, né, chamados pais, os líderes, né, que é o Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Então, só falando rapidamente, o principal profeta foi o Abraão. O Abraão, né, saiu lá da cidade de Ur, na Mesopotâmia, foi migrando até chegar na Palestina, né? Que, segundo o Abraão, Deus prometeu uma terra onde corre leite e mel, uma terra melhor para os hebreus. E o Abraão vai ser o líder, né? O patriarca que vai levar esses povos, né, de pastores até a Palestina. E lá eles viveram por algum tempo, aí teve um período de seca, eles tiveram que sair, foram para o Egito, migraram para o Egito, e no Egito, o Egito estava sendo, né, governado pelos Hicsos. Eu até já falei dos Hicsos aqui, né, para vocês. Então, os hebreus tiveram ali, né, quando os Hicsos estavam, né, dominando o Egito, os hebreus viveram bem. Depois que os egípcios expulsaram os Hicsos, se voltaram contra os hebreus, que eram povos estrangeiros que estavam vivendo no Egito. E aí o faraó começou a escravizar os hebreus. Aí surge aí um outro profeta importante, patriarca, que é o Moisés, né? Que foi até criado, né, segundo a Bíblia, dentro, né, da casa, né, do faraó, era considerado alguém próximo, né, um filho adotivo, ali da família dos faraós. E aí, o que acontece? O Moisés, ele sai com esse povo, consegue, né, com muita dificuldade, retirar esse povo do Egito e partem para a Palestina, né, de novo. E aí, segundo a Bíblia, eles ficam 40 anos vagando no deserto, até que eles chegam na Palestina, só que a Palestina não estava desocupada, então é a era dos juízes, né? Que é, ou seja, em vez de terem líderes patriarcas, passam a ter líderes guerreiros, porque agora eles precisam lutar para expulsar os filisteus e os cananeus da terra da Palestina. É aquele ditado: quem sai, né, no vento perde o assento. Eles saíram da Palestina, perderam a Palestina. Agora eles vão ter que lutar para reconquistar a Palestina. E aí tem o Sansão, o Gedeão, o Samuel, que são guerreiros, né? São líderes guerreiros. Depois que eles expulsam os filisteus e os cananeus,
eles se formam em 12 tribos, né? As tribos de Israel, e aí vão ter reis, o Saul, o Davi e o Salomão. O último rei foi o Salomão. Só que depois do reinado de Salomão, eles se desentendem, se dividem, né? As 12 tribos se dividem, e eles se enfraquecem, e aí eles passam a ser dominados por outros povos, né? Como os babilônios, como os persas e até os romanos. Na época dos romanos, quando os romanos conquistam a Palestina, os judeus, né, que são os hebreus, vão ser sempre assim muito rebeldes, não vão aceitar a dominação romana, até, né, que os romanos, né, o imperador romano consegue então expulsá-los novamente da Palestina, e aí então eles se espalham pelo mundo todo. Então isso aí é o que a gente chama de diáspora, né? Quando eles se espalham pelo mundo todo. Mas espalhados pelo mundo todo, mesmo não tendo um território, aonde que eles estivessem, eles mantiveram as suas tradições, a sua cultura, casavam, né, judeus com judeus, é tanto que os judeus, em qualquer lugar que eles estejam, eles têm uma fisionomia muito semelhante, porque judeus sempre casam com judeus, na maioria das vezes casam com judeus, né, para manter ali as suas tradições. Então, a diáspora seria a dispersão dos judeus pelo mundo. E durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus vão ser perseguidos pelo Hitler, né? Muitos deles foram mandados para campos de concentração. E aí, no final da Segunda Guerra Mundial, a ONU cria até de forma autoritária o Estado de Israel de novo na Palestina, para que os judeus retornassem para a Palestina. Só que a Palestina não estava desocupada, tinha os árabes lá. E até hoje tem essa guerra entre os judeus e os árabes pela posse da Palestina. Então, qual o maior legado dos judeus? A religião, né? Era o único povo da antiguidade que era monoteísta, que acreditava em um Deus apenas. Então, o que vai dar base para a formação das religiões monoteístas que nós temos hoje na atualidade, como o cristianismo, aqui no Ocidente, o judaísmo e o islamismo, certo? Vamos para o segundo povo, os fenícios. Os fenícios hoje estão localizados no Líbano, né? É uma região ali formada pelo mar, tinha muitas florestas ali, a floresta tinha cedro, então eles pegavam essa madeira e faziam embarcações. Então, através do mar, eles vinham vender as suas mercadorias para lugares distantes. Então, eles foram exímios comerciantes, quer dizer, excelentes comerciantes e navegadores. Então, eles comercializavam suas mercadorias, ou mercadorias até de outros povos, com vários outros povos distantes. Mas o principal legado dos fenícios foi o alfabeto. Para comercializar, eles precisavam de uma escrita mais prática. Já pensou se fosse usar a escrita do Egito, aquele monte de símbolos e sinais? A escrita da Mesopotâmia, que é a cuneiforme, um monte de... Então, eles criaram uma escrita que só tinha 22 letras, todas elas consoantes. Então, os gregos, depois, né, copiaram, né, o alfabeto fenício e acrescentaram as vogais. Mas isso foi uma das escritas mais práticas e mais simples. Então, quem criou o alfabeto? Os fenícios, que depois foram copiados pelos gregos, pelos romanos e chegou até a gente. Então, hoje a nossa escrita é baseada no alfabeto, com 22 letras, né? Lá no passado, criado pelos fenícios, porque eles precisavam de uma escrita mais simples, que pudesse agilizar as transações comerciais que eles faziam com outros povos. Aí, né? O exemplo da escrita fenícia e da escrita grega, né? Sobre a escrita fenícia, que são 22 letras. E o último povo, os persas. Quem nunca ouviu falar do filme 300 Esparta, né? O 300 Esparta é justamente a guerra entre os gregos e os persas. Claro que contando a história, puxando a história pelo viés dos gregos, né? Colocando os persas como os vilões. Então, na verdade, a Grécia, por quê? Porque os persas formaram um grandioso império, um enorme império. Aqui, ó, coloquei esse mapa para vocês entenderem. Toda essa parte branca aqui é domínio persa. Ou seja, gente, pega todo o mundo antigo, até parte aqui da África, né? Fazia parte do Império Persa.
Então, aqui você tem aqui, ok, ó, a Mesopotâmia, que nós já estudamos, o Egito, tudo fazia parte do... O único lugar, tá vendo que é o amarelo, que não era império, que não fazia parte do Império Persa, que não foi dominado pelos persas, que é a Grécia, por isso que tem o 300 Esparta, né, que é a tentativa dos persas dominar a Grécia, e a Macedônia, né, que é uma região aqui próximo da Grécia. Mas praticamente todo o mundo antigo foi dominado pelos persas. Bom, quais eram os reis? Ciro, Cambises, Dário e Xerxes. A Grécia foi derrotada, o Dário primeiro tentou invadir a Grécia, foi derrotado na Batalha de Maratona, que marcou o fim da expansão persa. Nova tentativa foi com Xerxes, que foi o sucessor de Dário, que também fracassou diante dos gregos, não conseguiu dominar os gregos. O Império Persa, então, começou a enfraquecer e foi conquistado pelos macedônios, que eu falei lá, que é aquela região próxima da Grécia. Como a gente fala, como foi? Imagina um império grandioso desse, gente. Como é que eles administravam? Eles dividiram esse império todinho em satrapias e nomeou pessoas da confiança do imperador, do rei, os sátrapas, para dominar essas satrapias. Para dominar, não, para governar essas satrapias. Mas ele era tipo um funcionário do rei, né, do imperador. E aí o imperador colocava pessoas disfarçadas ali para fiscalizar o que esses sátrapas estavam fazendo. Se fosse fosse verificado que esses sátrapas estavam ali roubando o rei, o imperador, eles eram mortos. Então, todo esse império, eles conseguiram construir estradas pavimentadas, né? E com um sistema de correio que ligava facilmente cada parte do império. Os povos dominados tinham que pagar impostos, né, para o imperador persa. E o principal legado dos persas foi na religião. Eles não eram monoteístas como os hebreus. Então, na verdade, o legado religioso nosso é dos hebreus. Mas tinha algumas características na religião persa que estão presentes hoje no cristianismo. Por exemplo, e apesar de eles serem politeístas, né, ou seja, acreditavam em vários deuses, a religião era dualista, ou seja, acreditavam no Deus do bem e o Deus do mal, que é o Osmun e o Arimã. Valorizavam o livre-arbítrio, isto é, cada pessoa era livre para escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. Conforme a sua escolha, dependendo do que você fazia, a pessoa responderia pelas consequências no juízo final. Olha, a ideia de juízo final tá presente no cristianismo, que era o zoroastrismo, a religião deles. A sua maneira contém princípios religiosos morais encontrados no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, como as ideias de juízo final, ressurreição dos mortos, eternidade no céu ou no inferno, dependendo do que você fazia. Ok? Beijinhos, fiquem bem e se cuidem, tá bom? Se cuidem. E não deixe de fazer as atividades. Beijinho, tchau, tchau.